Olha, o Rei Dalio, mega investidor, bilionário em dólar, vem alertando sobre uma possível bolha na área de inteligência artificial, que para ele lembra muito da bolha.com que rolou lá no início da década de 2000 nos Estados Unidos. E aí, vamos lá, né? A gente tem uma lenda de Wall Street falando, olha, alerta, fica ligado, tem coisa errada no ar. E isso deixa alguns investidores assustados, que ninguém quer estar comprado numa bolha, ninguém quer ver seus investimentos se desvalorizarem pra caramba. Lembrando que no estouro da bolha.com, a bolsa brasileira caiu bastante também. O Ray Dalio deu uma entrevista no início de 2025 ao Financial Times e ele foi direto ao ponto. Onde estamos no ciclo é muito similar a 1998 e 99, antes do crash das .com. Ou seja, ele não está falando de uma bolha generalizada, de uma queda em todas as ações, mas sim ações de tecnologia e ações ligadas à inteligência artificial, assim como a bolha do .com teve a ver com ações de tecnologia na época ligadas à internet, que era a grande revolução do momento. Ele disse, né, tem uma tecnologia que vai mudar o mundo, mas algumas pessoas estão confundindo isso com investimentos de sucesso, que nem era na época da bolha.com. Todo mundo percebeu logo que a internet iria mudar o mundo. Ela mudou, você está mexendo pela internet. E aí, quando a gente tem algo disruptivo, o mercado muitas vezes perde referência de valor, porque as pessoas começam a pagar muito caro, o preço que for para não ficar de fora da festa. E quando elas perdem referência de valor, sim, a gente pode estar vendo uma bolha ser inflada. Agora, quais dados motivaram esse alerta aí do Ray Dalio? O Nasdaq 100 dobrou desde 2023, puxado por Nvidia e ações de IA. O DeepSeek, a IA chinesa, anunciou que conseguiu criar um modelo que rivaliza com OpenAI e Meta, só que gastando uma fração do custo de processamento necessário para gerar boas respostas com inteligência artificial, porque não existe almoço grátis, né? Sempre você manda lá uma pergunta, olha, IA, esse sapatênis aqui preto combina com essa camisa branca, eles usam gastos computacionais. Inclusive, se tu é educado com a IA, manda, olha, por favor, você poderia analisar para mim essa call de vendas. Ah, muito obrigado, você foi muito gentil. Você está gastando capacidade computacional. Sei que talvez tenha medo de uma revolução das máquinas, né, ser o primeiro a dançar. Se tu xingar a AI, toma muito cuidado com isso. Mas não precisa ser muito educado, tá gastando mais energia. Mas enfim, né? O resultado é que quando o DeepSeek surgiu, a Nvidia perdeu quase 600 bilhões de dólares. Mais que o PIB de muitos países. E não foi só o Ray Dalio que está falando sobre isso, né? O Sam Altman, que é um empreendedor brilhante, eu gosto muito de algumas ideias que ele tem sobre empreendedorismo. Quem é empresário vale a pena dar uma lida no que ele fala. Mas que, por contexto desse vídeo, é o CEO da OpenAI, que é a empresa do ChatGPT. Ele admitiu publicamente que a gente está numa fase onde investidores estão super excitados com a IA. E aí todo mundo fala do tal Buffett Indicator, só que poucos entendem o que esse indicador, que se popularizou por conta do Warren Buffett, indica. O Buffett, há muitos anos, há muitas décadas, ele cita que ele olha para um indicador do mercado em particular para entender se a bolsa está barata ou cara. E esse indicador aqui mede o valor total de todas as ações norte-americanas, ou seja, o market cap total do mercado na bolsa de valores, dividido pelo PIB dos Estados Unidos. É como se pegasse o valor das empresas e dividisse pelo tamanho da economia. Hoje, esse indicador está em 217%. O que isso significa? Significa que as ações norte-americanas estão valendo mais do que 2 vezes o tamanho total da economia norte-americana. Buffett disse, em outras palavras, que essa é a melhor medida para você entender o quão otimistas estão os valuations ou não, e 217%, convenhamos, é uma medida bastante otimista, até porque a média histórica desse indicador gira ali perto dos 100%, ou seja, está o dobro, mais do que o dobro da média histórica. Outro indicador é o Shiller PE, ou Shiller Price to Earnings, ou em português, Shiller Preço por Lucro, que está em 39 hoje, e esse aqui pega o preço das ações e divide pela média de lucro dos últimos 10 anos ajustado pela inflação. A média histórica do indicador do Shiller é de 16, ou seja, a gente está no dobro também da média histórica. Mais um indício de que os valuations estariam esticados pra caramba. Então, a gente está numa bolha prestes a estourar? Bom, existem alguns contrapontos que alguns trazem, como, por exemplo, o fato de que o Buffett Indicator, hoje em dia, ele não seria mais tão eficaz, porque muitas empresas norte-americanas fazem negócios do mundo inteiro, vendem para muitos países do mundo. Só de empresas brasileiras listadas lá nos Estados Unidos, a gente tem a XP, a gente tem o Nubank, a gente tem a Stone, tem uma série de empresas lá que fazem muita receita no Brasil, por exemplo. Mas ainda fica a dúvida, né? A gente está numa bolha ou não? O que a gente vê? A gente vê sinais claros de uma sobreprecificação, em especial na área de tech, em especial ligado à IA. Mas não existe um cronômetro de crash, né? Em 1996, alguns anos antes
antes da bolha.com, o mercado americano já estava bem caro e ficou mais caro ainda em 97, mais caro em 98, mais caro ainda em 99. E aí quem saiu correndo em 96 perdeu 4 anos de alta brutal. Quando a gente fala de bolha, é muito difícil, porque a pergunta nem é se é uma bolha ou não, e se sim, se for uma bolha, quando que ela vai estourar? E isso ninguém consegue prever. Dito isso, tem uma cilada que faz com que muitos investidores perdem dinheiro. E para você entender, você tem que entender que em todo ciclo de bolha, a mesma história tende a se repetir. A história ela pode não se repetir, mas ela rima. Nos anos 90, todo mundo procurava a próxima Microsoft, a próxima Amazon. E uma galera comprava qualquer empresa desde que ela tivesse um .com no nome. Em 2017 começou aquela corrida do Blockchain Revolution, junto com a alta forte do Bitcoin, que lá atrás me parecia bolha. E alta de um monte de coisa sem sentido, como aquelas NFTs. Lembra daquelas NFTs? Tinha gente falando que NFT ia revolucionar a humanidade. Imagina, aquelas figurinhas lá de macaquinho. Mas enfim, tu entende, né? Todo mundo que botava uma aura de cripto ou de blockchain ali em meio às suas coisas, via a sua tese crescer bastante. Hoje muitos falam na próxima NVIDIA, na próxima OpenAI, qualquer empresa que menciona AI nos resultados, parece que ganha um prêmio para inflar seu valuation. Brincando aqui, eu poderia falar que, olha, o Clube do Valor é uma empresa de wealth, mas com muito foco em AI, para aumentar nosso valuation, né? Mas o grande ponto aqui é que o instinto humano, ele é sempre parecido, né? Ele quer apostar pesado naquele cavalo que parece ser o grande vencedor e mais, ele sofre muito com o medo de ficar de fora, com medo de ver todo mundo ganhando com uma tese e ele não ganhar. Para nós, seres humanos, é muito difícil ficar de fora da manada, é muito difícil agir contra a maioria e isso é um fator comportamental que acaba influenciando na formação de bolhas. Que isso aqui vira cilada e não uma oportunidade. Aqui a matemática é simples. Se você apostar 70% do seu patrimônio em inteligência artificial e der certo, você vira um herói. Todo mundo vai achar que você é gênio. Mas se você errar, você quebra, você perde muito dinheiro. Pega uma Amazon, por exemplo, ela já era revolucionária em 2000, continua sendo hoje, mas de 2000 a 2002 ela caiu 92%. Timing errado, investidor provavelmente quebrado. E até rimou. Mas o fato é que era difícil ter convicção ali, depois de uma queda de 70%, 80%, 90% de que, olha, vou manter aqui porque ela realmente vai voltar a subir pra caramba. Que acabou sendo o que aconteceu muitos anos depois. Mas sabe, é difícil. Sabe qual a diferença de uma ação que cai 80% para uma ação que cai 90%? É que aqui cai 90%, ela caiu 50%, depois de cair 80%. Parecia a Dilma Rousseff falando, mas faz as contas aí que tu vai concordar comigo. E como evitar essa cilada? Aí vem outra matemática, a matemática da diversificação. O William Bernstein, nesse livro aqui, The Intelligent Asset Allocator, que é um dos livros que nos ajudou a sustentar a base da nossa estratégia, da nossa filosofia de investimentos aqui no Clube do Valor, que a gente usa para atender nossos clientes de wealth e que você pode conhecer com uma análise gratuita da sua carteira de investimentos. Se você já passou dos 100 mil reais, você pode andar essa análise apertando o primeiro botão aqui na descrição. Ele comprovou que múltiplas classes de ativos descorrelacionadas aumentam o retorno e reduzem o risco ao mesmo tempo. Na opinião, é matemática financeira, matemática pura, método. Então como é que você transforma uma cilada em oportunidade? Ser bem franco, eu não fico apostando em qual setor vai explodir, em qual ação vai explodir. Particularmente, eu não tenho nada, por exemplo, diretamente ligado a AI. Eu não tenho nada na minha carteira em Bitcoin. Os nossos clientes que são muito comprados com a tese, eles recebem a orientação de manter uma exposição de 3 a 5% no máximo. Porque o que a gente aposta pesado, é a gente estar preparado para qualquer cenário que possa acontecer no futuro. A oportunidade real não é acertar a próxima NVIDIA, é usar a volatilidade a seu favor de forma sistematizada. Mas como fazer isso exatamente na prática? Como transformar esse caos presente no mercado a toda hora em oportunidade para ti? Vou falar da estratégia anti-bolha real, uma sugestão prática de como transformar uma crise em dinheiro no teu bolso. Bom, a base é você ter uma alocação fixa com rebalanceamento sistemático, por isso eu volto com essa tabela aqui. Imagina essa carteira, com essa composição, nessas classes de ativos, contigo tendo 1 milhão para investir. Aí vamos supor que as ações subiram, chegaram a 40% da carteira, elas bombaram, a bolha agora no mercado de ações, e aí outras classes perderam peso. O que você faz? Você vende um pouco de ações na alta para comprar as outras classes de ativos na baixa. Aí vem o pânico, vem o crash, estourou tudo quanto é bolha, as ações saíram de 20% da tua carteira para 10%. O que você faz? Você vende aquelas classes de ativos que ganharam peso na alta e compra ações na baixa. O nome disso se chama rebalanceamento e ao rebalancear você se força a fazer exatamente o contrário do que a maioria dos investidores faz, que é por conta do medo de ficar de fora, comprar o que está subindo e vender o que está caindo. Quer saber de duas coisas? Investir desse jeito é chato pra caramba. Não tem adrenalina, não tem projeção de futuro, não tem, porra, eu tenho aqui uma tese sobre a NVIDIA, não tem nada disso. Você
Primeira coisa. A segunda, investir assim dá resultado pra caramba. A gente faz isso aqui há anos com os nossos clientes mais antigos. Aqui está o resultado de um deles na tela, desde 2017. Aqui o resultado de outro dele na tela, uma carteira bem mais conservadora, inclusive. Ainda assim rendendo mais que a média do mercado. Aqui o resultado de um terceiro cliente, uma carteira mais arrojada, há menos tempo, rendendo mais do que o mercado. E na média, quem está há 5 anos conosco está ganhando mais do que o mercado, já tem um longo prazo. Não é uma estratégia infalível, não é um método em que todo mundo vai ganhar no curto prazo de forma alguma, mas funciona e te faz consistentemente comprar o que está na baixa e vender o que está na alta. Bom, respondendo a pergunta, é bolha, Ramiro? É oportunidade? Cara, não faço a menor ideia. Mas você pode estar preparado, desde que você tenha um método de investimentos antes da crise chegar. E quando a crise chegar, eu entendo que uma bolha estourando é mais oportunidade do que crise. Como assim? O Bernstein fez um estudo pegando um aposentado com $1 milhão e em 1966, um cara que ia tirar 4% da sua carteira por ano para arcar com suas despesas, para viver a sua vida, então ia estar aposentado mesmo, sem botar dinheiro para dentro da carteira. E aí entre 66 e 95, a gente teve literalmente o pior período de 30 anos da história moderna dos Estados Unidos. Por quê? Houve várias crises. Crash de 73, 74, quando a bolsa caiu 50%. Estagflação dos anos 80. Ramiro, que diabos é estagflação? Crescimento estagnado e uma inflação alta, no caso, de 2 dígitos nos Estados Unidos. Eles não estão acostumados com isso. Nós, brasileiros, estamos. Crash de 87, recessões múltiplas e por aí vai. E uma carteira diversificada teria feito esse cara preservado seu patrimônio ao final desses 30 anos. Tem outro estudo nosso aqui que mostra que custa muito caro perder os melhores dias de bolsa. Custa muito caro tentar prever uma crise e errar. Então, uma boa estratégia é você definir o quanto por cento da sua carteira estar alocado em bolsa e seguir isso através de um rebalanceamento sistemático. E o fato é, a bolsa pode cair amanhã, pode querer que há 3 anos, pode despencar, pode ficar 5 anos no 0 a 0, como a bolsa brasileira tá, pode ser IA, pode ser outra coisa. No longo prazo, ganha quem é disciplinado em montar uma boa estratégia de investimentos e seguir essa estratégia com consistência. Dito isso, se você quiser se aprofundar em saber como investir na crise, tem aqui o link para um download de um e-book chamado Como Investir na Crise. Bem coerente com esse vídeo aqui, então eu te recomendo como próximo passo, que eu deixar link de outros vídeos. Era isso, um grande abraço e até mais.